E aí, gente, tudo bem? Bom, hoje eu vim falar de um assunto que tem 1 ano e meio que começou a acontecer e eu nunca falei sobre isso publicamente. Eu ainda assim vou falar com muita parcimônia, mas em vista de todas as minhas questões de saúde, eu acho que vai servir de alerta para muita gente. No começo do ano passado, eu conheci uma pessoa e a gente desenvolveu uma relação. E eu me mudei, enfim. Eu fiz assim o que deu pra ficar perto desse alguém. Em dado momento, eu comecei a cobrar um pouco, de fato, porque eu não me sentia tratada como uma pessoa. Assim, eu me sentia tratada como um objeto, assim. Eu não sei exemplificar exatamente como era o sentimento, mas não era um bom sentimento. A maneira que eu me sentia, o tratamento em si, que era dispensado a mim. E tudo isso se deu depois que a gente se encontrou a primeira vez, e única, inclusive. Mas a gente continuou se encontrando algumas outras vezes para conversar, para dividir as nossas experiências. E a gente realmente tinha uma coisa muito legal, assim, me parecia muito genuíno. Acho que antes de ser um relacionamento, era uma relação muito bonita. No entanto, a gente demorou para se encontrar efetivamente sozinho, sem ninguém em volta. A gente demorei alguns meses, 4 ou 5. Foi quando eu me mudei de cidade, decidi vir até a cidade dessa pessoa. E a gente desenvolveu uma relação muito bonita, mas eu sentia que eu sofria muito nessa relação. E eu tentei 5 vezes encerrar o assunto, porque eu já sentia que eu tava sofrendo antes de acontecer. São aqueles sinais que a gente recebe. Mas essa outra pessoa nunca deixava isso acontecer. E nesse processo eu fui adoecendo. Eu fui adoecendo porque eu externei o que eu tava sentindo. Eu comecei a falar, olha, eu sinto isso, eu sinto isso. Comecei a falar. E a pessoa, não, tudo bem, não, tudo bem, não, tudo bem, é normal. E continuamos, e continuamos. Até que em dado momento essa pessoa, depois que a gente se encontrou, depois que a gente dividiu experiências, depois de meses, assim, de quase 7 meses de conversas, de encontros, de mudar de cidade, de tudo de bonito, porque a gente viveu coisas muito bonitas, a gente dividiu coisas muito bonitas. Essa pessoa, 3 semanas depois que eu mudei de cidade, restabeleci minha vida, comecei a trabalhar, fechei contrato, abri consulta. Depois que eu transferi minha vida toda para a cidade, que inclusive é a cidade que eu moro agora, e isso é só uma coincidência, já falo daqui a pouco, essa pessoa decidiu que ela não queria mais falar comigo. Eu entrei em choque, óbvio, e eu tive um surto, uma crise, porque eu achei que tava tudo bem, e na minha cabeça tava. E eu chorei, eu bati o pé, eu mandei 1 milhão de mensagens, eu fiquei desesperada, não sabia o que fazer. Eu tava sozinha numa cidade estranha, eu tava perdida. Eu sofri um acidente por conta disso, porque eu tava completamente desnorteada, sem entender o que estava acontecendo. Eu fiquei mais ou menos um mês inerte do que estava acontecendo. Mesmo assim, eu permaneci na cidade porque eu tinha um contrato, eu precisava continuar trabalhando. E era um grande sofrimento, porque eu tinha medo de encontrar a pessoa a qualquer momento, acabar me descontrolando, não com a pessoa, mas comigo mesmo. E eu tive que continuar ainda por um período na cidade para trabalhar. Foi muito difícil. O que eu não sabia, essa pessoa continuou falando comigo até mais ou menos novembro. Inclusive me ajudou numa coisa que eu precisei muito. E é curioso porque ela tinha alguns lapsos. É como se fossem lapsos de lucidez ou lapsos da pessoa que eu conhecia. Não vou saber dizer. Mas a gente continuou conversando, apesar da gente discutir uma coisa aqui, outra ali. Mas eu
seguia tentando entender o que estava acontecendo. E eu perguntava, eu dizia pra pessoa: por que você fez isso? O que tá acontecendo? Conversa comigo. Conversa, a gente não precisa nada, mas a gente era amigo. Conversa comigo. Eu lembro que eu bati o pé e nossa, eu sofri muito. E aí, quando chegou em novembro, essa pessoa me ajudou muito. E eu disse assim: vamos esquecer o que aconteceu então. Já que você não vai me contar por que você fez, vamos esquecer e vamos tentar ser amigo. Vamos zerar. Mas essa pessoa não conseguiu. E era alguém por quem eu tinha muito, muito, muito apreço. Alguém que fez muito parte da minha vida e alguém que eu amo até hoje. Obviamente que de uma maneira diferente, mas por quem eu nutro um sentimento muito bonito, porque o que a gente teve foi muito bonito. Isso foi ano passado, só pra contextualizar aqui e colocar no espaço-tempo. Então a gente começou em fevereiro do ano passado, a gente teve uma relação até junho. Em julho essa pessoa falou o que falou, que eu já contei. E em agosto até novembro a gente tentou conversar. Eu insisti muito, 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 muito. E aí depois eu parei. Tá bom. Só que em janeiro eu tive um problema familiar muito sério e eu precisei me mudar de cidade. E como eu tinha passado 3 meses nessa cidade que eu tô agora, eu vim pra essa cidade porque era onde eu tinha pessoas conhecidas. E na emergência. Quando eu falo emergência, eu tinha 2 dias pra ajeitar minha vida. Eu tenho uma filha pequena. Então eu acabei voltando pra essa cidade. E isso já foi um grande problema, um grande caos. Porque imediatamente quando essa pessoa soube que eu estava aqui, ela veio com 1 milhão de pedras. Ela primeiro achou que eu tinha vindo por causa dela, que eu tinha vindo atrás dela, que eu tinha vindo, assim, eu não tive nenhuma oportunidade de falar pra pessoa o que estava acontecendo na minha vida. Por que eu tava aqui, por que eu tive que me mudar, do que tinha acontecido. Eu não tive oportunidade nenhuma. E nesse processo foi muito ruim, porque a gente brigou muito durante muito tempo. Só que aí alguém pode perguntar, né? Muitas pessoas, Miriam, por que você perdeu teu tempo respondendo, discutindo, brigando? Na minha cabeça, essa pessoa era o amor da minha vida. Eu matava e morria por ela. Era uma coisa assim, bonita e meio triste ao mesmo tempo. E eu insisti, insisti, insisti para encontrar com essa pessoa. Então eu mandava 1 milhão de mensagens, eu bombardeava, eu falava, eu vou provocar até uma hora que essa pessoa ela vai falar comigo. Essa pessoa encontrou comigo num lugar, fingiu que não me conhecia, depois encontrou comigo em outro lugar e foi embora, mas não falava comigo. Inclusive, depois do que essa pessoa fez comigo, ela nunca mais teve coragem de falar comigo pessoalmente. E eu fiquei muito tempo sem entender o que estava acontecendo. Só que nesse tempo, brigando, lutando, mandando mensagem, bombardeando e tal, eu devo frisar 2 coisas. Eu nunca fui na casa de ninguém, tá? Nunca assediei ninguém, nunca fui trabalho, essas coisas. Era tudo no WhatsApp, mensagem. Eu não aguentava e eu queria falar, eu queria falar, eu queria falar, não parava. E a pessoa brigava, 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 ligava, 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 brigava, ligava, brigava, ligava. E eu tentando, tentando, tentando. E nesse processo eu fui adoecendo. Só que eu não fui percebendo que eu tava ficando doente. E aí eu fui ficando doente e aconteceu muita coisa na minha vida. E curiosamente, no meio desse processo de coisas horríveis que aconteceram na minha vida, essa pessoa teve um momento de lucidez de novo. Isso foi em abril. E essa pessoa falou comigo no telefone de novo, parecia ela. Era como se ela tivesse tido 10 minutos de lucidez. E a gente teve uma conversa muito serena. Só que nessa conversa eu pedi pra essa pessoa começar a dizer para outras pessoas que ela não me conhecia, porque eu já tinha descoberto, dentro de todo esse tempo, que essa pessoa tinha inventado uma história. Ela tinha inventado uma história de que eu era uma moça que tinha perdido o controle, de que eu tinha inventado uma história. E ela inventou essa história para pessoas muito importantes na minha vida. Tanto na minha vida profissional, na minha vida pessoal.
pessoas por quem eu tenho muito apreço, ela inventou uma história, ela criou uma história e ela mostrava as mensagens que eu mandava para essas pessoas sem mostrar as mensagens dela, sem mostrar as ligações dela. Então ficava parecendo que só eu era maluca mesmo. Isso é muito real. E aí, nesse processo, eu descobri tudo isso. Então, quando essa pessoa veio falar comigo de forma calma, eu já não acreditava mais no que ela falava, porque eu sabia que era mentira. Essa pessoa já tinha me prejudicado, já tinha inventado uma história para outras pessoas. Tanto é que eu voltei a mandar mensagens para essa pessoa depois disso, porque eu achei que a gente talvez pudesse restabelecer uma comunicação mais saudável. Não demorou muito, essa pessoa me ligou extremamente agressiva, aos berros, me ameaçou de tudo quanto foi coisa. Inclusive inventou para mim uma história que não era verdade, uma história minha, né? Então, teve uma vez que eu dei para essa pessoa um presente, no dia seguinte que a gente se encontrou, no dia seguinte que essa pessoa recebeu o presente que eu deixei lá onde essa pessoa mora e fui embora para minha cidade na época onde eu morava. E essa pessoa inventou que eu perturbei a família dela com um presente inconveniente, que não é verdade. Ela inventou isso pra mim. Porque no dia que essa pessoa recebeu o presente, eu lembro claramente que essa pessoa me ligou e eu sei onde eu tava, o que eu tava fazendo. E ela me ligou muito agradecida, muito feliz, muito contente. Muito. Nossa, a pessoa tava meio que no céu, assim, Porque essa é a minha forma de gratidão, de amor, né? Eu gosto de presentear as pessoas que eu gosto. E foi um dia que essa pessoa, nossa, ela ficou muito feliz e muito grata com esse presente. E ela veio contar pra mim essa história como se isso tivesse sido uma coisa ruim, como se eu tivesse cometido um crime, de fato. Essa pessoa disse que ia me processar, inclusive, por conta disso. E aí eu disse pra essa pessoa o seguinte: processe. Porque eu percebi que talvez se essa pessoa fizesse isso, eu ia ter a oportunidade de falar pra outras pessoas pra quem ela mentiu, para quem ela contou uma história que não era verdade, talvez eu tivesse a oportunidade de falar a verdade, de falar o que aconteceu. E aí eu disse para essa pessoa, eu falei, então tá, então faça isso, porque na minha cabeça eu ia pelo menos conseguir falar. E aí o tempo passou, eu ainda continuo tentando essa conversa, obviamente que em mensagens esporádicas. O tempo passou, eu me casei e eu engravidei. Só que toda essa situação, principalmente sabendo de todas as mentiras que essa pessoa contou e para quem ela contou, além de estar ainda me prejudicando, porque essa pessoa ela mina as amizades que eu faço, ela interfere nas minhas relações, eu não consigo estabelecer nenhuma relação nessa cidade por conta dessa pessoa. Além disso, isso me adoeceu. E ontem eu passei o dia todo no hospital porque eu tô grávida. E todas as vezes que essa história vem pra mim, e ela veio na semana passada de uma maneira muito pesada, eu acabo adoecendo. E aí eu mandei uma mensagem quando eu fiquei sabendo de N coisas que chegaram até mim. Falei pra essa pessoa, falei, pessoa, eu vou estar em tal lugar e tal, você não quer conversar? E aí vocês vão falar assim, você é louca, né? Você é louca. Talvez eu acredite num amor que seja só meu. Pode ser. Talvez eu seja uma pessoa extremamente ingênua. Também pode ser. Essa pessoa não me respondeu, como de costume. Só que eu continuei sendo minada. Essa pessoa continuou minando as minhas relações. Eu até hoje não sei por que essa pessoa faz isso. O que eu sei é o que eu sinto. Eu perdoei. Eu ainda sinto muito amor. E eu ainda não entendo. Mas eu segui em frente. Eu me casei, eu engravidei, tô construindo uma família. Mas eu ainda sinto que eu preciso dessa conversa. Isso é muito duro. Isso me fez refletir sobre alguns comportamentos, né? Pensei em narcisismo, pensei em tantas coisas. Eu sou psicanalista, vem tudo na cabeça da gente.
Mas no final das contas, a única conclusão que eu foi que não importa o que eu faça, essa pessoa, ela se transformou em alguma coisa, ou ela já era alguma coisa e eu não sabia. Eu lamento por quem ouviu a história de um lado e não me procurou para saber se de fato era isso que estava acontecendo. Eu lamento os amigos que eu perdi, as pessoas importantes, porque eu tenho apreço que já não me escutam mais ou não me levam a sério por esse motivo. Eu lamento por essa pessoa ter perdido tanto tempo da vida dela, falando de mim para outras pessoas, inventando tantas histórias, quando na realidade ela simplesmente poderia ter chegado e conversado comigo e isso teria sido encerrado de uma maneira digna, o que nunca aconteceu. Eu lamento pela dor que isso me causou, mas que eu constantemente busco melhorar todos os dias, principalmente quando eu escolho seguir em frente. E descobri que não importa quanto de análise comportamental eu entenda, eu talvez nunca entenda o que aconteceu. E aceitar isso dói, mas faz muito parte do processo. E eu queria dizer para essa pessoa que eu ainda amo e que ela tá mais do que perdoada, mas que eu não posso mais continuar adoecendo por conta disso. Hoje tem uma vida morando dentro de mim. E ontem eu percebi o quanto permanecer nesse lugar de dor, de tentar entender, me adoece. Então, permanecer nessa cidade já é muito difícil, com essa pessoa minando qualquer relação que eu venha a ter. Então, eu sempre permaneço sozinha, né? Eu conheci o meu marido, que é uma pessoa que tá sempre do meu lado, mas eu não consigo estabelecer relações porque eu sou minada por essa pessoa e eu até hoje não sei o motivo. Então eu tenho que ficar buscando tentar me mudar o tempo inteiro, mesmo com uma vida dentro de mim e mesmo adoecendo o tempo inteiro. E aí eu tô aqui para alertar duas coisas. A primeira é qualquer pessoa que passe por uma situação similar vai buscar ajuda. Vai buscar ajuda porque a pessoa não vai te ajudar. E você talvez nunca vai entender. E a segunda é siga a sua vida. E se você estiver ficando doente, se você estiver percebendo que tem coisas estranhas acontecendo, conte para alguém, sabe? Não permita que isso te adoeça a ponto de você ter que passar um dia no hospital, como eu passei muitos dias. Isso não é a primeira vez. Hoje eu tenho minha família, tenho uma vida que depende de mim e eu só peço para essa pessoa parar. Para e aprende acima de tudo a ouvir. Se é tão importante para você saber por que eu precisei me mudar, pergunte, mas não faça isso. Não destrua a vida de alguém com base no que você acha que foi, ou no que você acha que a pessoa fez, porque você acha que a pessoa está fazendo tal coisa porque você acha que é por sua causa. Nunca foi. Desde o começo do ano nunca foi. Só eu sei tudo que eu passei no começo do ano até aqui. E tem sido bem difícil. Já é difícil o suficiente sem a interferência de terceiros. Então não interfira mais. Quando eu começar a fazer uma amizade, não interfira. Quando eu começar a me relacionar, não interfira. Tente viver a sua vida, por mais difícil que esteja, e eu sei que está. Assim como eu estou tentando viver a minha, já que você não consegue falar comigo. E na próxima vez que aparecer alguém assim, olha pra mim e olha o tamanho do estrago e pensa duas vezes antes de fazer mal pra alguém que te ama. E é isso.